Dado K natural, tá? N índice K denota o seguinte conjunto. Conjunto formado por cada x natural, tal que x é maior do que ou igual a K. Ou seja, o que é isso? Isso é um conjunto formado por todos os inteiros, todos os naturais que são maiores que iguais a K. Então, quem é esse conjunto? É K, K mais 1, K mais 2, K mais 3, em diante. Certo? Tá bom? Então, daí sai o seguinte. Quem é N2? N2, tá? Daí, você tem o seguinte, quem é N índice 2? É os inteiros, é o conjunto dos naturais começando do 2, né? 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Quem é N10? N índice 10 é o conjunto dos inteiros, né? Começando do 10, tá? 10, 11, 12 e assim por diante. Quem é N0? N0 é o conjunto dos números naturais. E N1, quem é N1? É o naturais asterisco, tá? Porque começa do 1, não é 0. Bem, dito isso, há a seguinte definição. Seja f uma função de valor real e de variável real. Função do cálculo, né? São as funções de quê? De variável real, e de valor real. Só para lembrar, tá? Nós dizemos que f é uma sequência, uma função de variável real e de valor real. Nós dizemos que f é uma sequência quando o domínio de f é igual a nk para algum k natural. Ou seja, se o domínio de uma função é um nk para algum natural, é um desses conjuntos aqui, você diz que f é uma sequência. Tá? Então, por exemplo, exemplos. Seja f de n em R, ó, domínio naturais, a sequência dada por quem é Fn. Tá? Fn é n sobre n, n2 mais 1. Qualquer que seja n natural. Você vê que essa sequência está bem definida, tá? Para todo n natural,
está definido n sobre n2 mais 1. Outro exemplo. Seja G de n, presta atenção, ó, de n3 em R. N3 é o conjunto dos números naturais, começando do 3. Então, seja G de N3 em R, a sequência definida por G de N igual a 1 sobre N2 menos 4. Tá? Qualquer que seja N natural maior do que ou igual a 3. Tá? Ó, isso aqui é a sequência, o N é o N0, tá? Tá? E essa sequência, ó, preste bem atenção. Preste atenção aqui a sutileza. 1 sobre N2 mais 4 tá definido para N igual a 0, não tá? Não tá? Tá definido para N igual a 1, não tá? Mas como se trata uma sequência, esses números não estão no domínio da G. Porque se é uma sequência, o seu domínio tem que ser um NK. Tem que ser contíguo, tá? Tem que ser do certo K em diante. Então, como ela não está definida no 2, ela é uma sequência com domínio igual ao N3. 3 e diante. Você entendeu aí? Porque tem que ser o N3. O domínio da sequência não é o conjunto dos naturais, tal que N é diferente de 2. Não é. É o conjunto dos números naturais que são maiores do que 2. Isto é, maiores do que ou iguais a 3. Entendido? Outro exemplo. Tá? Seja H de N4 em R, a sequência, ó, N4 em R, a sequência dada por H de N igual a quê? A N sobre N2 menos 5N mais 6. Qualquer que seja N maior do que ou igual a 4. Qualquer que seja N pertencente ao N4. Está implícito aqui, tá? Por quê? Ó, veja, para existir esse quociente, o N tem que ser diferente de 2 e de 3. Quando é que N2 menos 5N mais 6 é 0? Quando N é 2 ou N é igual a 3. Então, o N tem que ser diferente de 2 e de 3 para que exista essa expressão. Mas como essa lei de formação é a lei de formação de uma sequência, e uma sequência, o seu domínio é um certo NK, quem é o NK conveniente aqui? Quem é o K conveniente? É o N4. Tá? Muito embora essa expressão esteja definida para N igual a 0 e também para N igual a 1. Mas 0 e 1 não fazem parte do domínio desta sequência. Tá? O que eu estou dizendo? A sequência dada por... Entendeu? O domínio tem que ser um NK. Então, o que é uma sequência? É uma função de variável real e de valor real, cujo domínio é o NK para algum K natural. Aqui. Entendido? Tá? Então tá aí essa definição. Deixa eu ver aqui que faz. Tá certo? E assim por diante. Por exemplo, seja F a sequência dada por F de N
Se eu estou dizendo que é uma sequência e eu coloco assim, 1 sobre n vezes n menos 8. Se eu estou dizendo que é uma sequência e apresenta a sua lei de formação, automaticamente eu pergunto: quem é o domínio de F? Quem é? É o maior conjunto para o qual a lei de formação faz sentido. Mas lembre que eu estou falando de uma... Quem é? N9. Entendido? Tá? N9. O domínio da sequência é o N9. Vamos. Tá? Agora, como uma sequência ela tem uma caracterização especial, o seu domínio é um certo NK, é o seguinte: dada uma sequência, melhor dizendo, melhor escrevendo, dados K natural e uma sequência F de NK em R, tá? Dados K natural em uma sequência, podemos denotá-la, e de fato podemos denotá-la, de fato ela é denotada, podemos denotá-la por isso aqui, ó, que é mais conveniente. Xn, n maior que igual a K, onde quem é o x índice n? Quem é? Índice n, por definição, é quem? É o f de n. Qualquer que seja n maior que igual a K. Tá? E essa é a notação que nós vamos usar para a sequência. Mas não esqueça, apesar da notação que é conveniente, você não pode esquecer a natureza de uma sequência. O que é uma sequência? É uma função cujo domínio é um certo NK. Entendeu? Tá? E aí, eu posso agora escrever o seguinte: seja xn, n maior que ou igual a 1, a sequência dada por xn igual a 1 sobre n, qualquer que seja n pertencente a n1, tá? Ou seja, qualquer que seja n maior que ou igual a 1. E aí n é natural, porque é sequência. Tá? Eu estou dizendo que é uma sequência. Tá? Ou então, seja, eu posso usar a letra que eu quiser, Zn, n maior que ou igual a 3, a sequência dada por Zn igual a 1 sobre N2 menos 9. N2 menos 4. Tá? Qualquer que seja N maior do que ou igual a 3. Corrigir, tá? Estava errado como estava. Entendido? Zn, tá? Zn. E assim por diante.
Tá? Você tem algumas sequências especiais, tá? Não esqueça essa definição. O que é uma sequência? Então, estritamente falando, rigorosamente falando, embora seja aceitável dizer, não existe sequências finitas. Tá? Não existe sequência finita, ou seja, sequência com domínio finito. A imagem pode até ser finita, porque trata-se de uma função. Existem sequências, existem uplas, tá? Mas é outra coisa, entendeu? Embora se trate lá no ensino médio com sequências finitas, mas por definição aqui, sequência é uma função de NK em R. A imagem pode até ser finita, mas o domínio não é finito. Tá certo? Ó, seja Zn n maior do que ou igual a zero, a sequência dada por, tá? Zn igual, olha aqui, ó, Zn igual a 1 se n é igual a zero, tá? Igual a 1 sobre 1 mais Zn, se o n é maior do que ou igual a 1. Olha a definição. Tá? Olha, essa é dita uma sequência definida o quê? Recursivamente. Tá? E é óbvio que essa sequência ela está definida para todo n, por quê? Hã? Desculpa, perdão. Z índice n menos 1. Tá? Agora sim. Então, o que possibilita? Zn é igual a 1 se n é igual a 0, e Zn é 1 sobre 1 mais o Z índice n menos 1, se n é maior que ou igual a 1. Essa sequência, ó, antes de eu entrar num detalhe importante, tá? Vamos ver aqui. Você tem quem é o Z0? Tens. Quem é, por exemplo, quem é o Z0? Quem é? Z0 é 1, tá, né? Quem é o Z1? Quem é? 1 sobre 1 mais o Z0. Ou seja, é 1 meio. Que é 1 sobre 1 mais 1. Quem é o Z2? Z2 é 1 sobre 1 mais o Z1. Então, tá bom? Então, isso aqui fica 1 sobre 1 mais 1 meio. Quanto é 1 mais 1 meio? 3 meios. Aí o inverso? 2 terços. Quem é o Z3? É 1 sobre 1 mais o Z2. Então, quem é 1 mais 2 terços? 5 terços. Então, quem é o Z3? 3 quintos. Agora, um detalhe a observar é o seguinte. Essa sequência, ela está definida para todo n natural por causa de uma observação simples. Quando é que... Olha, tá? Quando é que eu tenho isso aqui igual a zero? Quando o Zn menos 1 foi igual a menos 1. Será que isso vai ocorrer?